uma pessoa de um sonho só. Eu sempre tive vários sonhos ao mesmo tempo. Eu tenho um pouco de angústia quando alguém me fala, eu quero muito isso. E é só isso, mas e se isso não der certo no meio do caminho? Perfeição é opressão. Não existe nada perfeito. Isso é uma forma de coagir o outro e a gente se autocoagir. A gente está num cenário, a gente vem de um cenário onde a gente sempre teve que se encaixar mesmo. A quantidade de hora que eu fiz de coach e mentoria para poder entender como agir com as minhas emoções, e olha lá, ser emocionada é minha maior virtude. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje nós temos o prazer de receber a Patrícia Scioli, que é uma profissional exemplar, com mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo. Com uma visão sistêmica, senso de comunidade, criatividade e habilidade para firmar conexões e parcerias, Patrícia se destaca em diversas áreas, como comunicação, ESG, inovação, sustentabilidade e liderança. Sua trajetória inclui posições executivas em empresas nacionais, multinacionais e também do setor público, onde demonstrou uma paixão inabalável por transformar projetos em realidade, montar times de alta performance e desenvolver estratégias vencedoras. A Patrícia é conselheira consultiva da SAE Brasil e faz parte do Swedish Mentorship Program. Sua formação inclui cursos de ESG pela KPMG Business School, Inovação Digital Sustentável pela KTH Royal University of Technology e o Advanced Boardroom Program for Women pela Sanpol. Patrícia é uma líder inspiradora, incansável na missão de contribuir para um mundo melhor. E suas competências em sustentabilidade, inovação e engajamento de pessoas são um verdadeiro diferencial. Patrícia, bem-vinda ao Pessoas e Produto. Opa, muito obrigada, Bruno. Honrada, feliz, na verdade, de ter essa oportunidade de bater um papo com você hoje. E interessante, ouvindo aqui você falar de mim, né? E eu penso, eu faço isso para no meu dia a dia para um monte de gente, mas eu nunca faço comigo. Então foi muito interessante ouvir aí o que você trouxe da minha jornada. Agradeço, super generoso da sua parte o olhar. Certamente sou um pouco menos do que tudo isso, mas muito obrigada. Vamos lá, vamos conversar mais para aprender. Agora eu também quero aprender um pouco sobre suas curiosidades a meu respeito. Primeira curiosidade, acho que está mais para um elogio que eu faço para você. De verdade, eu adoro o jeito que você escreve. Uma forma simples, direta, que aproxima as pessoas, inclusive a pauta, que essa apresentação, muita dessa apresentação são coisas que eu já peguei no seu perfil, que você já escreveu, porque eu não conseguiria fazer melhor. Então a primeira pergunta que eu faço é, você é formado em jornalismo, né, sua primeira formação. A forma de escrever e transmitir a mensagem de uma forma tão clara, límpida e cristalina, isso vem da formação de jornalismo ou veio de outras experiências ao longo da sua vida? Isso vem, interessante essa pergunta, isso vem do maior, para mim, mais precioso ensinamento que meus pais me passaram. Eu sou filha de pais adolescentes, então eu brinco muito que eu cresci com eles, ou eles cresceram comigo, né? Um pouco disso. E a maior contribuição, eu acho que é o acervo, o legado dos meus pais comigo, é que eles me ensinaram a ler, escrever e interpretar. Essas são as minhas ferramentas de vida. Então, a leitura sempre esteve muito comigo, com uma forma de me expressar, com uma forma de ver o mundo. Eu fui para o jornalismo porque eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu sabia o que eu gostava. E são essas três coisas que eu acabei de falar para você: interpretar o mundo, ler e escrever. E eu uso até hoje. Então, assim, eu cresci lendo, aprendi a ler com crônicas, né? Meu TCC na faculdade, quando existia TCC, eu nem sei mais como é, Bruno, hoje, mas foi sobre crônicas. Então, Rubem Braga, Clarice Lispector,
Paulo Mendes Campos e a lista toda aí de escritores brasileiros. Eu gosto muito dessa forma de literatura porque ela é muito simples, ela é muito ligada ao cotidiano. E eu sempre falo que o impressionante é você fazer o ordinário o extraordinário. Então, ser feliz com o simples. É fácil lua de mel, é fácil Disney, né? Isso tudo é fácil. Mas como você faz do seu dia a dia uma experiência extraordinária? Vale a pena passar por aqui. Porque com certeza você vai ter muito menos momentos extraordinários do que o dia a dia. Então, os meus pais trouxeram essa paixão e essa é uma influência que eu tenho, assim, é clara, eu adoro. É uma das coisas que eu uso muito no meu ofício. Obviamente que hoje no que eu faço, eu não preciso escrever tanto, eu tenho uma equipe, mas eu tomo muito isso para mim. E sou apaixonada. Estou sempre lendo, busco muito referências de outros colegas, tem muito de época, né? E tentar ao máximo, inclusive porque a escrita não tem sido muito valorizada hoje em dia, né? Tudo ficou muito mais digital, etc., mais roteirizar, né? Tem tanta coisa bonita em relação a conteúdo, mas eu acho que a escrita é uma forma de expressão e eu gosto de me expressar. Então, agradeço aí o elogio. Foi assim desde pequena, viu, Bruno? No colégio eu escrevia, me lembro disso, na alfabetização, escrevi um texto e a professora chamou meus pais. E eu falei, nossa, porque o texto era uma poesia. E era muito falando da separação dos meus pais na época. Então, coloquei um sentimento ali, eu era muito nova. A professora ficou, né, preocupada. Mas, no fundo, isso me guia. Se eu pudesse, eu ainda não fiz, mas quem sabe? Já plantei uma árvore, já tive um filho, quem sabe eu não escrevo um livro, né? Aproveitando esse momento da sua história, ainda no comecinho, além do interesse pela leitura, pela escrita, quais outras características que marcaram você na infância? Como que você era na infância, como criança? E onde foi o momento, além da escrita, que despertou para você até buscar a carreira, estudar jornalismo, fazendo uma linha entre esses aspectos? Enfim, eu trago comigo muito novamente, meus pais, né? Mas é uma questão de... Eles me ensinaram duas coisas que eu gosto muito também, que tem muita minha personalidade que ficou na minha infância, que é a questão de se virar. Então, eu tenho muito isso e eu gosto de problema, porque meu foco muito é a solução. Então, obviamente que uma criança com os pais adolescentes, eu tive que me virar bastante. E generosidade. Então, eu tive uma infância muito... eu me mudei muito. Então, morei no Rio de Janeiro, morei em Ilhéus, morei em Maceió, morei em Brasília. Então, eu sempre estava nômade, né? Antes de existir essa modernidade de nômade digital, eu já era nômade, né? Lá atrás. Então, isso marcou muito a minha infância. Mudar de escola, recomeçar amizades. Então, isso tem muito impacto na minha visão de conexão com pessoas. Eu adoro mudança. Eu sempre mudei muito de casa, porque também aconteceu muito isso na minha infância. Eu era mais tímida, mas tinha até o apelido de política. Me chamava lá, minha Patrícia política, porque eu sempre comprei muito a dor do outro, né? Então, os injustiçados, sempre estava lá comprando uma briga, porque eu não tenho medo de briga, eu gosto de briga. Então, assim, no final, isso foi muito a pauta da minha história como criança até a adolescência. Então, assim, tinha uma coisa difícil, eu já estava no meio, né? Quem precisa de um goleiro de handball? Era eu. Ninguém queria ser goleiro de handball, mas eu, não. Ninguém quer ser goleiro de handball para tomar bolada, Não. Então, foi muito isso, a minha infância, muito de brincar na rua. Eu tive amizades fortíssimas, colegas que até hoje eu tenho, né, na minha vida. Mas foi muito ao ar livre, né? Não existia muito esse contexto, muito de mudança e essa busca constante, né? Aí veio o jornalismo, eu morei 2 anos fora do país e eu assistia muito a CNN e enfim, uma cobertura internacional, se bota 20 anos atrás, né? Não é como hoje, tão simples você ter todos os acessos que a gente tem. E eu me apaixonei por aquilo, falei, nossa, eu me vejo muito nesse lugar. E como eu sempre gostei de coisa difícil, né, de problema, eu queria mais ainda, eu queria cobrir guerra, eu queria ser jornalista, fazer
cobertura de guerra e conflito. Então, foi isso que me fez, na época vestibular, tentar o jornalismo, né? Mas, enfim, não tem nada a ver com hoje, né? Mas o que é legal disso, viu? Eu nunca fui uma pessoa de um sonho só. Então, eu sempre tive vários sonhos ao mesmo tempo. Eu tenho um pouco de angústia quando alguém me fala, eu quero muito isso. E só isso, mas e se isso não der certo no meio do caminho? Então, eu já nasci água, não era rocha, né? Água porque eu vou seguindo, encontrando caminhos, me adaptando. Então, quando eu fiz jornalismo, eu fiz porque eu sabia o que eu gostava, mas eu não sabia muito onde eu vou parar. Talvez vá cobrir uma guerra, trabalhar na TV. E depois eu falei, mas eu também gosto de outras coisas. E eu fui me descobrindo, buscando outros caminhos, né? Interessante. Curiosidade, você chegou a assistir um filme que foi lançado recentemente, chama Guerra Civil, do Wagner Moura, que ele é um jornalista que cobre guerras. Não. É bem interessante. Acho que é o primeiro filme do tipo que eu assisti também. É uma ótica bem, bem interessante, assim, do jornalista ali que tá no meio da guerra, cobrindo e tal, os eventos. Você comentou, bastante interessante. Mas, vou te contar uma coisa para quem tá ouvindo. Sem glamour, aqui não é LinkedIn, tá? Aqui é vida real. Quando eu era pequena mesmo, eu queria ser assessorista de elevador e caixa de supermercado. Não era cientista, médico, essas coisas bonitas. Duas profissões que praticamente acabaram, né? Se você pode dizer isso. Mas que é interessante, porque o jornalismo também se reinventou. Eu posso dizer que, né, muitas profissões, se não acabaram, estão se transformando. Então, essa questão de eu não ser uma pessoa de um sonho só, de uma música, de uma nota só, me ajudou muito, porque eu também fui me adaptando às transformações da minha profissão. E eu posso te dizer que eu faria com carinho e dedicação também como assessorista de um elevador ou como caixa de supermercado. Eu vejo os sonhos muito gloriosos, mas eu acho que o sonho não tem tamanho, né? Exato, é muito legal isso que você falou, porque a pessoa tem um sonho só, porque os sonhos é uma construção que a gente vai moldando ao longo da nossa vida, e às vezes aquele sonho que a gente tinha, que a gente perseguiu durante tanto tempo, não é mais tão relevante quando a gente achar, porque a gente já foi para um outro step, já mudou a nossa percepção. Acho que é bem interessante esse aspecto. A vida se transforma, você muda, tem fases. Eu nunca sonhei ter filhos. Aí tive, depois eu sonhei em ter mais do que um. Então é assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a sentir o que a gente quer da vida e apreciar o que a gente tem. Eu vejo muita pregação sobre defina o que você quer, lute, tudo isso é ótimo, mas também aceita um pouco, né? Deixa um pouco a vida te levar. A gente está no mundo corporativo, já planeja. Eu vejo gente chegando aqui que já tem tudo traçado até o final até a sua aposentadoria, pós-aposentadoria, transição de carreira. Gente, calma, porque você nem sabe do amanhã. E aí eu fico muito preocupada, e está na época de Olimpíadas, né, para falar de frustração. Por quê? Porque quando você é uma pessoa que só tem aquele sonho, aquele objetivo, quando ele não acontece, se transforma no modelo que você queria, a tendência das pessoas é realmente ficar mal, tem uma frustração gigante na vida. Tem um documentário sobre isso, bem interessante também, que atletas olímpicos, depois das Olimpíadas, contam como é voltar para casa, com ou sem medalha. Né? Então, assim, não é fácil. Michael Phelps e tem agora também o documentário da Simone Biles. Então, assim, eu acho que você dá uma leveza para a vida maior, né? Essa questão de objetivo único, sonho único, é bom, mas tem outras alternativas também para ser feliz, na minha opinião, claro. Patrícia, você tem uma trajetória impressionante em áreas como comunicação, sustentabilidade. Conta pra gente essa jornada corporativa, tanto no meio corporativo também como terceiro setor, órgãos públicos. Conta a sua história pra gente, por gentileza. Eu acho que eu comecei um pouco como todo mundo, no jornalismo, né? O jornalismo raiz, né? Você cobre tudo, você faz de tudo um pouco. Eu transitei desde das editorias de polícia, política, economia, tô vendo estagiária que você fica louca para pegar qualquer coisa porque vai ser bom, né? Você vai transformar aquilo em alguma coisa boa, especial. Então comecei assim
e fiz uma transição. Depois também começou a acontecer muito de assessoria de imprensa. Aí eu migrei do jornalismo impresso, jornal, revista, para trabalhar em assessoria de imprensa. Trabalhei no Congresso Nacional, que para mim foi uma super experiência humana, assim, incrível. Eu gosto muito de política. Eu não tenho geriza político, tá? Tem muita gente que fala, não presta, não. Eu acho que é importante, né? A falta de intencionalidade da gente querer participar afeta muito o cenário que a gente tem hoje, né? Então a gente acaba sendo, o que está hoje é reflexo da forma que a gente também percebe e trabalha política. E aí um belo dia eu também falei, não quero mais, né? Eu tenho um pouco isso, passa meus 5 minutos, eu falei, não estou mais aqui, já aprendi tudo. E aí eu me vi em São Paulo, eu vim para São Paulo e procurei emprego na época, em 2006, no modelo de antigamente, né? Fazendo currículo e fazendo entrevista. Consegui um emprego que era, assim, muito, né, pior, entre aspas, do que eu tinha em Brasília, porque eu já estava no topo da minha profissão. Aí eu olhei, não é isso, não está me preenchendo, né? Não é isso que eu quero. E vim para São Paulo para começar do zero, porque assim como toda profissão, você constrói um legado, faz suas conexões, sua rede, tem quem te conhece, é uma referência ali, né? Aí, novamente, começar do zero em São Paulo, né? Meu pai, eu me lembro na época, você é maluca, eu falei, sou mesmo. Mas, novamente, é o que eu gosto de tirar coisa do papel, eu gosto de começar do zero, eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. E eu vim para São Paulo para o mundo corporativo, que era um mundo que eu não conhecia muito, já transitava no mundo político, mas não no corporativo tem tanta política quanto no mundo político, né? Mas aí comecei a trabalhar em grandes agências de comunicação aqui de São Paulo e tinha um pouco da rotina que eu gosto, que é aquela não rotina. Todo dia você está em alguma coisa diferente, todo dia é um problema diferente, uma crise no cliente, uma demanda diferente. Isso eu gosto. Então, também me apaixonei por a nova profissão, você vê, né? Entro, vou aprendendo e vou me apaixonando. Não tem problema, não vejo problema nisso. E desse mercado de corporativo, eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa, com muitas empresas que eu trabalhei, tanto nacionais como multinacionais, conhecer muita gente. E desde de nova, né, pequena eu sou, 1,50 m, então não tem jeito. Mas desde muito nova, Bruno, eu fui, de alguma forma, liderança. Meu primeiro emprego de carteira, né, assinada, enfim, estrito senso, eu já era liderança, chefe, antigamente se falava isso, né, de uma área. Então, eu nunca tive nenhum cargo que eu passei na minha vida que eu não respondo direto para o presidente ou para o diretor máximo da organização que eu trabalhei. Isso me moldou também muito, porque eu não sei, eu trato o alto escalão, vamos dizer, da mesma maneira que eu trato pares ou colaboradores, ou onde eu estiver. Então, eu tenho esse traço muito marcante na minha profissão, na minha carreira. E aí, quando eu estava aqui em São Paulo, já trabalhando nesse universo, acho que essa é uma característica importante minha. Eu sou uma rebelde com causa. Eu sempre estou nos lugares, não para falar o que a pessoa quer ouvir, mas o que eu acho que é o melhor para aquela ocasião, para aquela empresa, para aquela circunstância, para aquela pergunta que me fazem. Então, esse meu descompromisso com a capa, eu digo ter uma capa corporativa, sempre foi minha marca por onde eu passei. Então, eu brinco, você pode olhar isso como, você é uma kamikaze. Não, eu não acho que eu sou, eu preciso do meu emprego, eu gosto do que eu faço, mas isso é muito da minha essência, do meu valor intrínseco. Se eu estou aqui, como eu contribuo, né? E isso é difícil no mundo corporativo, porque a gente também tem calibrações, a gente tem interpretações de cenários, momentos, a gente não trabalha só com quem a gente gosta e isso é a realidade que eu sempre brinco com meus estagiários, né? Olha, não é comer pizza, né? No domingo à noite. Então, assim, tem uma trajetória forte em você fazer, aprender a fazer essas conexões e entender onde você pode contribuir melhor, né? Com o seu eu, com o seu verdadeiro eu, que é uma coisa que muita gente, e eu estou nessa lista, no final ou no meio,
do meu percurso profissional, ficou muito claro para mim, né? Que muito tempo a gente tenta se adaptar para se encaixar. E isso acontece muito com liderança feminina. E aí você vê que o seu melhor, você está tentando tolher o que você tem de melhor. Isso não pode ser sustentável, e não é sustentável. Então hoje eu digo que eu sou muito mais livre, porque eu sei que o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de gaps ou de não virtudes, né, dos problemas que eu dos defeitos que eu tenho, eu consigo mitigar. Eu sou consciente do que não tenho de bom profissionalmente falando e pessoalmente, né? Então eu acho que isso é uma fortaleza, você ser consciente das suas vulnerabilidades e você ser consciente das suas fortalezas. Eu acho que isso demorou, mas chegou para mim. E espero que chegue para quem está ouvindo. Se não chegou ainda, vá correndo procurar. Porque a autenticidade na liderança, a autenticidade na vida é muito bacana. É uma liberdade mesmo, como eu falei agora há pouco. Quero pegar 2 ganchos de coisas que você falou. Primeiro, o gancho da rebeldia com causa e o segundo, de se adaptar para encaixar. Indo para o primeiro gancho. Você já participou de inúmeros projetos, ações, atividades muitíssimo interessantes ao longo da sua vida, da sua jornada. E eu gostaria que você citasse 2 que me chamou a atenção. Uma delas eu até conheço um pouco, já tive algum contato. Um deles é o Inovatom e o outro é o Queen of the Road. O que são esses projetos? Que você pode dar exemplos pra gente? Posso comentar. São 2 coisas que eu adoro. Uma inovação e outra representatividade feminina, que é algo que obviamente toca a mim, pessoal, na minha estrada de vida. Então, são 2 projetos que têm em comum a forma como nasceram, porque agora a gente tem uma agenda ESG, a gente tem muito mais aberto, né, falar sobre representatividade feminina, equidade de gênero, enfim, esse é um assunto do nosso dia a dia, mas outro dia não era. Então, quando a gente criou o projeto Queen of the Road, que é um projeto focado em reconhecer e dar visibilidade e voz para as grandes mulheres que estão no dia a dia do transporte e da logística, porque sempre quem você vai ver é um homem, né? Que, como em vários setores, é um setor também onde a maioria da liderança é homem. Então, a gente criou meio que escondido, Bruno, porque a gente não podia falar muito sobre esse tema. Então, vamos fazer pequeno, vamos fazer aqui, ninguém vai chamar atenção. E, de repente, depois de 7 anos fazendo um projeto, você vê as qualidades e as virtudes que o projeto tem. Hoje, obviamente, o engajamento no projeto não é o mesmo que foi na primeira edição. Então, acho que, primeiro, é um elemento, você trazer à tona algo que eu acho que aqui dá para falar, assim, acho que eu posso começar diferente aqui. O que esses projetos têm em comum, né? Seriam impossíveis e improváveis de serem feitos. Por quê? Porque a gente está num sistema corporativo onde você trazer inovação e disrupção não era o dia a dia. Então, você tinha mais trabalho para trazer uma novidade. É uma cultura fechada, o setor automotivo ele é comando e controle, vamos fazer sempre desse mesmo jeito que está funcionando. E o Novatom tinha como essência employer branding. Então, a gente tinha que trazer a empresa e as universidades mais aproximar essas 2 entidades, empresa e universo universitário. Mas como fazer isso, né? E aí tem todas as barreiras internas para você sair com um projeto como esse. Então, quem está aqui ouvindo e sabe que o mundo corporativo ele é feito de alianças. Quem vai querer? Todo mundo está querendo o seu projeto. Você não quer o projeto do outro. Essa é uma das primeiras questões que você entra no mundo corporativo, você entende. Tá, como vamos fazer essas alianças para que esse projeto vire realidade? Tirar do papel um projeto que incentivava estudantes numa competição de inovação e logística a se aproximarem da Scania. E conhecer a Scania na essência. Né? Não é conhecer de ouvir falar, é conhecer as pessoas, que não tem nada melhor do que conhecer uma empresa, do que conhecer as pessoas que trabalham nessa empresa. Então, o Novatom foi sobre isso. A gente fez 5, 6 edições e se você me perguntar, eu vou te dizer, eu que acabei com o projeto, porque eu também tenho muito isso, começa um ciclo, fecha um ciclo. Então, a gente fez 6 edições do Inovatom
E foi muito bem sucedido o projeto. E, novamente, a gente fechou o ciclo quando ele estava no seu melhor. Que é uma coisa que a gente tem que aprender é quando parar. E de preferência quando você está no seu melhor. A gente virou referência global. O projeto que era local virou global. Então a gente fez a última edição Suécia, Holanda e Brasil. E considerando foi o maior desafio que eu tive em comunicação corporativa nos últimos anos. Porque você está falando de 3 culturas muito diferentes. E para você, mesma empresa, mas culturas diferentes, com uma problemática diferente, porque o Inovatom era com o estudante. Qual é a grande questão dos estudantes no Brasil? Não é a mesma dos estudantes na Europa, com outras realidades. Então, para fazer esse projeto, teve muito engajamento interno, que é um tema muito importante para a comunicação corporativa e cultura organizacional. Teve muitas alianças a serem feitas, muita porta fechada, muita porta aberta. E tem a persistência de você dizer, vou fazer. E vou fazer sem estar perfeito. Porque esse é o grande lance. Porque o que está perfeito não acontece. Essa é a minha experiência. Não, se esperar ficar perfeito, ele não vai acontecer nunca. Né? Isso. Então a gente fez a última edição do Inovatom, digamos assim, fechou com chave de ouro, porque foi uma edição global. E a gente trouxe os holandeses e os suecos para conhecer o Brasil. Foi uma experiência fantástica, emocionante, transformadora, e para mim é isso um diferencial do nosso trabalho todo dia. O que você transforma, né, você fica feliz, enfim, tem impacto. E o Queen of the Road, que foi um projeto também que surgiu quando o tema de equidade e de gênero não era tão aberto, né, como é hoje. Acho que ele era mais... tinha véus, né, que encobriam a questão. Hoje em dia não tem isso. Ou não deveria ter, vamos dizer assim. Então, ele surgiu com o propósito da gente aproximar a nossa marca das mulheres clientas, que a gente fala porque é um projeto da América Latina, não só do Brasil, reconhecer essas mulheres que estão no dia a dia do negócio e que não aparecem, estão invisíveis e caladas. Então, a gente começou a fazer isso, eu brinco aqui, numa sala, num cantinho da Scania, viu, Bruno? Não era num lugar assim aberto para todo mundo ver, não. Que eu falei, nossa, vamos fazer pequeno para depois ir crescendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu gosto muito do Queen porque ele não é um projeto com nome e sobrenome. Ele é um projeto, foi uma construção colaborativa o tempo inteiro. Muitas ideias de muitas mulheres, de muitas pessoas. E ele foi se transformando. E eu gosto muito disso. A gente começou de um lugar, de um cenário, e a gente foi ano a ano mudando. Tanto que a última edição e as últimas 3 edições, a gente trazia homens para essa conversa. Porque se tem uma coisa importante no tema de gênero, é a participação do homem. Porque a causa feminista não é uma causa das mulheres, é uma causa do ser humano. E neste caso o homem tem que estar presente. Então, essa transformação foi possível com os aprendizados que a gente teve nos grupos de trabalho, né? E nas experiências que a gente viveu ao lado de mulheres com histórias de superação, com exemplos de sucesso, não o sucesso enlatado, né? É o sucesso do cargo, da promoção, do show, da voz, não. É o sucesso intrínseco daquilo que te faz feliz, daquilo que te reconhece como contribuição do seu trabalho, da sua vida. Eu diria mais, porque quando você coloca a força motor do trabalho no dia a dia, você vê que é parte da sua vida. Então, é esse o legado que todas essas mulheres deixaram. E no Queen a gente tem essa leitura. Então, fiquei feliz de ter sido parte desse projeto. Novamente, não são projetos meus de assinatura, porque a gente sempre entrega para o outro. E no caso do Inovatom, os estudantes fizeram toda hora esse projeto. Eles são os grandes protagonistas, né? E no caso do Queen, todas as mulheres que a gente convidou e que estiveram aqui com a gente são as grandes protagonistas dessa história, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente fez. Acho que hoje, se a gente tivesse um Queen, seria diferente. E hoje, se a gente tivesse um Inovatom, também seria diferente. Então, eu gosto muito de abrir e fechar. Eu gosto muito de mudar o tempo inteiro. Eu não consigo repetir muito. Essa é uma característica minha. E como você citou, terminar, encerrar um projeto no auge, né? Isso eu acho que faz bastante diferença. Porque assim, essa questão de saber fechar ciclos é importante, porque a gente vai viver mais, esperamos todos.
E hoje a gente fala muito sobre transição de carreira. Você não está fadado a ser... Eu fiz jornalismo, trabalhei no jornal, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, nem depois da manhã, mas eu não estou presa, né, àquilo que eu fui. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do futuro e do presente, cada dia mais. Então, eu jogo muito para frente. Então, eu acho que esse tema de se renovar e de tentar trazer o que você gosta para o seu dia a dia, inventar coisas que você possa fazer, formas de você contribuir. E hoje o mundo permite isso, né? De alguma forma. O segundo gancho, que eu não posso deixar de comentar, eu já ia perguntar, a gente ia entrar com certeza no tema liderança feminina, de uma forma geral. Mas acho que você citou uma frase aqui que despertou, deu um spark aqui na minha mente na hora que você falou, sobre as mulheres que, em muitos momentos, elas precisam ainda se adaptar para se encaixar em algumas funções. Como que você avalia a liderança feminina hoje no mundo corporativo? Se ela realmente tem evoluído, você na sua função, no seu papel, acho que tem uma visão muito mais clara do que eu fazendo essa pergunta para você, eu estou aqui para aprender também. Mas como que você avalia hoje o papel das mulheres no mercado de trabalho e as oportunidades que são dadas a elas? O que eu acho que eu vivi, na verdade eu vivi. A gente está num cenário, a gente vem de um cenário onde a gente sempre teve que se encaixar mesmo. A quantidade de hora que eu fiz de coach e mentoria para poder entender como agir com as minhas emoções, e olha lá, ser emocionada é minha maior virtude. Hoje eu tenho ciência disso, tá? Eu fiz várias horas de coach e mentoria para entender como eu lido com isso. Como eu consigo chegar numa reunião e ser a Patrícia que as pessoas esperam, no modelo masculino. Porque o comportamento ainda é, no mundo corporativo, um comportamento padrão masculino. E as pessoas ficam tentando buscar características. Não, porque as mulheres são mais assim, porque os homens são mais assados. Bem, foi uma trajetória construída por representatividade masculina. Então, claro que você é diferente, você viveu diferente, chega num lugar, as pessoas repetem a mesma coisa, você não repete. Então, o que eu digo? Que a gente trabalhou muito o tema do gênero, sempre fazendo coach para a mulher. Quando, no caso, você tem que fazer o coach para os homens. Os homens é que têm que aprender a lidar com um novo cenário de representatividade. Então, tá na hora. Todas as mulheres são overcoached, overmentored, né? Tá todo mundo tendo que entender como fazer. Mas alguém chega para um homem e pergunta como você vai fazer? Né? Como você vai controlar suas emoções? Como você vai poder se encaixar? Eu nunca vi esse tipo de conversa. E sempre os modelos também vêm assim, como você faz, como você vai alinhar com fulano, com ciclano, é sempre no modelo dado como certo, como padrão, que vem de uma representatividade masculina de milênios aí. Então, assim, eu acho que está no momento agora de você olhar para a liderança feminina e falar, tá bom, a gente já sabe que é importante, a gente já sabe que dá certo e que é essencial, né? É bom para os negócios. Eu não estou falando de filantropia aqui ou de bondade, estou falando de negócio, de business. É importante para o business, é fundamental. Então, como é que a gente faz para encaixar, para ter essa conversa, não em ninguém encaixar em nenhum formato? Mas não é o que as empresas estão dizendo? Seja você mesmo? Não é esse o mantra corporativo? Eu estou convidando você para ser você mesmo. A gente quer pessoas autênticas. Então, isso significa que você tem que levar o seu melhor. Eu acho que isso vale muito para a representatividade das lideranças femininas. Parem de fazer coach. Parem de fazer coach, né? Eu diria isso. E assim, muito importante que os homens entrem nessa conversa. Porque, novamente, esse não é um tema de mulheres, esse é um tema de homens e mulheres. Assim, tem vários exemplos que a gente pode citar precisa esse engajamento, precisa essa interlocução. Eu não estou falando aqui de apoio, de ajuda, eu estou falando de verdade na intencionalidade. Estou falando de realmente entender o que é trabalhar num ambiente onde você tem um equilíbrio da representatividade. E não precisa ser 50-50, né? Mas também não precisa ser 10 e 90. Então, acho que como a gente vai construir isso é muito importante. Eu tenho um filho, um menino, e eu fico pensando, eu não quero que ele seja Superman,
Eu não quero que ele não tenha possibilidade de expressar as emoções dele. Eu não quero que ele ouça nunca que menino não chora. Eu não quero que ele entre num ambiente e não saiba se relacionar com uma mulher profissionalmente. Eu não quero este presente para o meu futuro filho adulto, né? Então, o que eu faço hoje para isso não estar desse jeito? Então, assim, eu acho que o peso que a gente tem na má distribuição da representatividade é ruim para o homem também. Um dos pontos que eu sempre trago é o seguinte: quanto seria um ganho para um homem poder exercer a função de pai plenamente? Licença paternidade, poder ser afetuoso, não trocar a fralda como um favor, não. A relação de construção de afeto com os filhos. Aí você vê hoje, você fala de homens violentos, né, de agressão. Quanto é podado ou não dado a oportunidade do homem de exercer a paternidade, o afeto, não é só a paternidade, é o afeto mesmo, a pureza do afeto. Então eu acho que isso ganha todo mundo. E novamente, do provedor, do homem provedor, esse papel do homem também acabou. Acho que as mulheres não querem isso também. E eu, como mãe de um menino, acho que na construção da representatividade feminina e na liderança no mundo corporativo, isso é fundamental se falar nisso. Por quê? Porque o sistema não é só o que a empresa vai fazer por esse cenário, é uma questão sistêmica. E é uma questão que está também fora dos muros da empresa. Mas a empresa não pode usar isso como bengala e licença, mas não vou fazer nada porque o mundo mudou. Esse não é papel de uma empresa. Interessante a analogia que eu faço quando você comentou da questão de que as mulheres fizeram coach a vida toda e os homens não. É como se a gente não tratasse a raiz do problema. Você está tratando um sintoma, mas não a origem do problema. Porque isso vai sempre retroalimentar e voltar e vai ser um loop infinito. Né? E Bruno, pode soar... mas tem que soar para mim importante, porque essa é a minha história, né? Não estou falando da história de outra pessoa. Mas para mim, ser mulher da comunicação no mundo corporativo sempre foi entrar na sala de reunião perdendo. Porque eu sempre estava -2. Então, eu precisava correr muito mais, me preparar muito mais, estar muito mais preocupada com o ambiente, com o que vai ser dito, com a repercussão daquilo, do que qualquer outro sentado na sala de reunião. Essa é a grande verdade. E assim, é como eu te falo, você tem que ser... Não basta você fazer ginástica olímpica, né? Artística, não. Você tem que fazer o BIOS 2. Aí você, né, é ouvida. Alguém vira na reunião e olha para você nos seus olhos. Então isso parece bobagem, mas não é o dia a dia. Então assim, eu vim de uma jornada onde ser mulher da comunicação, esquece. Você vai ser a última a ser ouvida e vão chegar com a caixa pronta para você resolver. E eu não acho que é isso com a participação ou a contribuição das pessoas. Indiferente do cargo que você ocupe, da área que você está na empresa, a contribuição ela é efetiva como pessoa, né? Como profissional que está lá com alguma competência. Então isso, eu amarguei muito tempo. Eu entrava e saía de reunião pedindo desculpa. Até que um dia, um homem maravilhoso, profissional maravilhoso, chegou para mim e falou assim: nunca mais faça isso. Você é uma profissional maravilhosa. E isso eu também falo muito para os homens com quem eu trabalho. Você não precisa botar camiseta, entrar em campanha. Pequenos gestos. Esse é um gesto que eu nunca vou esquecer. Como tem outros no mundo corporativo, outros homens fizeram, reconhecendo ou me tirando de um lugar que eu não deveria estar em relação à liderança feminina. Porque a gente tem síndrome de impostora, tem um monte de coisa e às vezes te desperta um simples comentário. Um comentário de alguém que trabalha com você e que vira para você e fala isso. Não fale mais desculpa. E isso para mim mudou muito a minha posição nas relações que eu tenho. Então, porque realmente todo mundo faz um monte de... Por que eu tô sempre pedindo desculpa? Desculpa meu inglês não tá... Desculpa o material... Desculpa o quê? Eu dei o meu melhor, né? Então acho que tem oportunidades de gestos pequenos mais grandes, vamos dizer assim. Então não se acanhem os homens, se por acaso tiver algum ouvindo aqui, ouvinte, você sempre tem uma oportunidade de colocar alguém para cima.
aproveitando a presença, a disponibilidade da Patrícia, executiva, consultora, que entende de mundo corporativo, uma pergunta de consultor mesmo. Para as empresas ou pessoas que queiram implantar genuinamente uma agenda de liderança feminina nas suas organizações, quais são os principais aspectos ou os aspectos mais relevantes que eles devem levar em consideração? Eu não gosto muito de dar conselho, não, que eu vou te falar, Bruno. Mas eu acho que a primeira é a abertura genuína. Para mim, transparência é generosidade. É um ato de generosidade você ser transparente nas suas conversas, tratar esse tema com a importância que ele tem e não como sendo do outro. Eu acho que toda vez que você está falando de cultura organizacional e relacionamento com pessoas, liderança humanizada, você tem que lembrar isso, né? Não é do outro, é também seu, né? Você se encaixa nisso, isso é importante, né? Empático. Então, acho que tem uma grande responsabilidade imposta a todos nós em deixar esse mundo melhor. Então, dá para furar a bolha. A minha sugestão sempre seria, tenta fazer simples, tenta fazer os gestos, né, do dia a dia. Eu acho que eles são cumulativos para fazer uma transformação. Porque às vezes a gente pensa, não preciso fazer algo muito grande, e às vezes não é tão grande assim. Porque o que dói é o pequeno todo dia, te colocando para baixo, né, te tirando do seu lugar. E esse olhar maior é esse olhar que vem no dia a dia, né, com as coisas que acontecem dentro da empresa. Acho que é uma pauta que tem que ser de todos. Essa é a minha dica para uma empresa. Tenta fazer essa abordagem. Tem outras questões de diversidade e inclusão, outros grupos de afinidade, outros grupos minoritários, e que perpassam também pelo gênero, né? Se você for pensar. Então, sempre diversidade e inclusão, eu acho que não é um tema trivial, porque a gente completamente criado em cima de bias, né, de vieses, vamos falar assim. Então, a gente sempre tem algum. Mas estar aberto e ciente disso e com a intencionalidade a postos, eu acho que você consegue fazer coisas interessantes dentro da empresa e transformar. Eu acho que tem muito isso. E muita gente que está sentada em posição de decisão hoje quer deixar legado. Então, acho que isso é uma oportunidade. Se você quer deixar legado, olha para esse tema. E quando você olhar para o tema, você vai encontrar a oportunidade de implantar mudanças. E mudar não é ruim. Mudar é bom, né? Então, acho que é um pouco de coragem, sabe, Bruno? Então, assim, qual o projeto, qual o caminho que você iria para uma liderança feminina dentro das empresas? É coragem. É coragem de fazer os gestos simples, tomar conta dos grandes, porque o pior problema das empresas é o elefante branco, né, no meio da sala. Então, não dá para ter. Então, você tem que tirar o elefante da sala e resolver a questão de fato. E também não pode ser o peixe morto, para ficar o cheiro passando por todos os lugares. Todo mundo sabe que aquilo é diferente, não é daquele jeito que você está falando. Eu acho que coerência em cultura organizacional é primordial. Então, você quer implantar algum trabalho em relação à diversidade e inclusão, lembre da coerência. Isso é respeito às pessoas e a gente tem que parar de subestimar, sabe? Eu comecei no mundo corporativo, onde colaborador, na minha época, colaborador era o último da fila. Colaborador, acho que nem contava como stakeholder, né? Hoje em dia é um ativista, né? Ainda bem, viver para ver, né? Isso acontecer. Então, quando você está implementando, na minha visão, uma atividade estratégica de diversidade e inclusão, neste caso, pode ser de gênero ou qualquer outra, acho que é muito importante estar atento à coerência, à participação efetiva, para chover no molhado, do tone from the top, ou seja, do alto escalão da empresa, porque não dá para subestimar a inteligência das pessoas, não dá. Eu acho que isso muito tempo no mundo corporativo a gente jogou com isso, né? Emprego, quase que a pessoa está fazendo um favor aqui de trabalhar para mim, né? Não é mais assim o mundo, e eu acho interessante quando eu vejo as empresas falar do dilema dos jovens, né? Que eles mudam. Eu acho incrível isso, eu gosto de acompanhar, porque eu acho que eles têm todo o direito, né? De não querer
viver o que a gente viveu. De não aceitar o que a gente aceitou durante muito tempo. Né? Pois é, um modelo de vida, uma abordagem de vida diferente. E tudo bem, porque quando a gente entrou também, a gente veio com uma geração, com uma outra. Eu, quando comecei a trabalhar, a visão era estabilidade, né? Não sei você, meus pais, não, estabilidade, vai passar num concurso e vai morrer naquilo, né? Vai fazer sempre a mesma coisa. E que bom que eu não segui, né? Esse que era o padrão naquela época. Então, quando eu vejo os nossos filhos e o que está por vir, eu acho, olha, a gente que se adapte, né? A esse novo potencial que tem uma força imensa, a nova geração também, apesar dos dilemas que é da sociedade, enfim, de todo mundo, não é só dos jovens. Acho que isso é um ponto importante dentro das empresas. Quando você olha para a sua história, para a sua carreira, para a sua trajetória, quais são os pontos que você mais se orgulha? Eita, o que eu mais orgulho? Eu acho que o que eu mais me orgulho é das amizades, das pontes que eu construí e das amizades que eu fiz. Eu não sou Picasso, eu não vou deixar para o meu filho nenhuma obra de arte. Então, o que eu deixo para ele é isso, as minhas realizações, o Inovatom, o Queen of the Road, as equipes que eu formei, os C-levels que eu consegui treinar, contribuir para o desenvolvimento. Então, isso tudo é o que eu vou deixar para ele. Então, eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu sei que o que eu faço impacta outros. E não precisa ser uma onda, pode ser uma gota. Eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa de vou mudar o mundo, mas você não cumprimenta a pessoa no elevador. A pessoa não tem uma mínima educação com o garçom de um restaurante. Então, assim, vou mudar o mundo de quem? Né? Como você começa a mudar o mundo? Acho que enxergar o outro é um primeiro passo para você mudar o mundo. Então, o que eu me orgulho? Eu me orgulho de quem eu sou hoje, de quem eu consegui ser, com todas as diversidades da minha vida, com todas as superações, com os dilemas que eu passei. Eu consegui distribuir amor e ser simples, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa simples. Eu não sou apegada a cargo, apegada a o que vai ser amanhã da minha profissão, da minha carreira. Eu não sou assim. Então, eu dou muito valor. Talvez a minha vida seja uma grande crônica. Então, simples, de um cotidiano. Então, eu te confesso que você está com uma entrevistada sem nada de extraordinário, Bruno, porque eu sou muito comum. Então, eu me orgulho desses pequenos passos, dessas várias pessoas que passaram por mim. E eu acho que uma decisão que até fiz um pouco inconsciente, por necessidade. Eu sempre coloquei meu filho muito no meu universo profissional, quando não era como é hoje. Então, a primeira vez, eu me lembro disso, que eu já trabalhava aqui, e eu trouxe meu filho, eu fui barrada na porta, não pode, porque eu tive uma dificuldade e eu não tinha com quem deixar. E eu falei, eu vou entrar com meu filho, e entrei. Então, assim, foi um caso, obviamente, excepcional, a gente lidou com aquilo, mas eu sempre fiz evento, fiz alguma atividade, trouxe ele para participar, levava para casa. Eu nunca deixei meu filho achar que minha profissão é uma corrente na minha perna, nem que meu trabalho é um sacrifício, porque eu faço o que eu gosto. Claro que em momentos difíceis, tem momentos felizes, porque assim é a vida, não é uma férias, é trabalho, mas eu não posso deixar isso para ele, né? Afinal, eu trabalho tanto e eu faço isso há tantos anos que não faz sentido. Ele vai olhar, que coerência teria passar isso para o meu filho? Por que você faz tanto, você se dedica tanto? Não é pela empresa, é por mim, porque eu gosto. Isso é muito difícil de passar para as pessoas, porque sempre te critica. A mim eu sempre ouço, você se dedica demais. Eu gosto. Ou então, se você vem de outras oportunidades também que você está prospectando no futuro, o seu trabalho é a sua vida no final. Quanto tempo você fica, né, observando coisas, trazendo? Eu acho que o ponto bom de que a gente está hoje, Bruno, é que a gente pode se apropriar do nosso trabalho. Não é da empresa, é seu. Isso eu acho muito interessante, porque é uma coisa que é o seu capital, não é da empresa. E eu me orgulho desse tipo de coisa, das conexões que eu fiz, das relações que eu construí,
das pessoas que eu conectei e que hoje estão por aí. Então, quando a gente chega em uma etapa da vida, muito estagiário passou por mim, muito profissional passou por mim, e é bom ser corredor, porque você vê muita coisa acontecer. Claro que eu andei junto, a gente faz os movimentos aí profissionais, enfim, de vida, essa estrada da vida que a gente percorre, mas eu acho que esse é um impacto importante para mim. Patrícia, quando eu decidi começar esse projeto, meu propósito era e ainda é dar voz para as pessoas de verdade, que fazem a diferença na vida dos outros, que impactam positivamente as pessoas, o mundo. E eu tinha uma sensação assim, eu pensava comigo, poxa, eu tive tanta sorte na minha vida por ter conhecido pessoas assim tão maravilhosas, de trabalhar em consultoria, lidar com muitos setores, indústrias diferentes. Eu conheci tantas pessoas legais que eu quero dar chance para o mundo e para outras pessoas conhecerem esses indivíduos. Isso foi o principal ponto assim, que me motivou a construir e desenvolver esse projeto. E quando eu ouço você falar agora, assim, eu tenho aprendido tanto, uma aula e nem acabou o episódio ainda. Tem mais algumas perguntinhas aqui, a gente já passou do tempo e vamos embora. Tem sido extraordinário porque você é uma pessoa extraordinária. Você comunica de uma forma tão objetiva, assim, você consegue cativar as pessoas com as palavras, a forma que você se comunica. Eu gosto muito, por exemplo, do Nizam Guanais, a forma que ele escreve. Até mandei uma mensagem para ele recentemente do último livro que ele lançou, que eu adoro. E quando eu vejo os seus textos e você falando, é uma simplicidade, assim, é muito parecido da forma que o Nizam se expressa. É uma forma de aproximar as pessoas, então eu vou ter que discordar de você, sim. Você é uma pessoa extraordinária, esse papo tá extraordinário. Acho que a gente vai conseguir, tenho certeza, a gente vai conseguir impactar muitas pessoas com isso. Eu mesmo vou ter que ouvir esse episódio algumas vezes, porque assim, eu pra conseguir gravar e aprender muitas coisas do que a gente tá falando, do que você tá falando, eu vou ter que ouvir mais de uma vez esse episódio depois que a gente terminar. Qual é a sua zona de impacto? Eu chamo zona de impacto aquele lugar ou atividade que você acredita que você faz bem o seu job e faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que me emociona jogar luz no outro. Eu acho que essa é uma zona de impacto para mim. Eu sei que a gente vive hoje a gente está hoje muito no presente, onde todos são protagonistas, onde hoje todos são porta-vozes, onde inclusive do meu cargo é muito importante estar sempre no palco, falando, trazendo, enfim, luz para si. E eu, na minha essência, eu gosto de colocar luz no outro. Foi assim que eu cresci no backstage. Então, para mim, inclusive, Bruno, é doloroso. Hoje, na minha posição, eu preciso estar em lugares, eu preciso me expor muito. Mas o meu papel principal, a principal diferença que eu faço é fazer o Bruno falar. É fazer o Bruno conseguir se comunicar. É fazer o Bruno entregar um projeto de sustentabilidade. É fazer o Bruno perseverar num projeto que vai dar certo no final. É fazer o Bruno ter coragem de fazer algo que não vai dar certo e tudo bem. Então, este é minha essência. E eu tenho muito conflito com isso, inclusive. E vou dizer aqui para os seus ouvintes. Porque a gente está numa cultura de personalizar muito. Sou eu, você é influencer, Cicrano é um grande, sei lá o quê. Todo mundo tem opinião sobre tudo. E no fato, o que eu gosto é de ajudar você a se posicionar, a ter a sua melhor comunicação, a trazer sua história, né? Então, acho que assim, não sei se está na moda ser simples, mas eu acho que essa é a minha contribuição. Eu tiro muito tem muita coisa fora de proporção. Eu acho que eu dou uma leveza para essas coisas. Eu trato as pessoas muito... A forma como eu falo com o meu chefe hoje, que é presidente da empresa, é muito engraçado. As pessoas ficam um pouco assim, porque eu falo como eu estivesse falando com meu filho, muitas vezes. Porque é o que eu sou. E assim, eu não consigo, durante muito tempo, por isso que eu falei de coach e mentoria aqui. Então, isso pode, para quem está ouvindo, pode servir. Durante muito tempo, eu tentei entender o que eu tinha de errado. Eu não tenho nada de errado. É o mundo lá fora que estava todo errado. Então, o que eu tenho de forte? E eu gosto muito do Adam Grant, que é um queridinho aí
do mundo corporativo e da cultura organizacional, mas eu gosto dele. E ele fala muito sobre isso. Aproveita a virtude, foca no potencial do que as pessoas focam no desvio. Eu vou te dar um feedback. Geralmente é alguma coisa que tem que corrigir, né? Por que você não foca? Gente, foi tudo ruim, mas teve uma coisa. Foca naquilo, porque aquilo é a força da pessoa. Então a gente vem de uma cultura corporativa insana. Você só vem na pressão de o que deu errado, vamos corrigir. Eu agora saio de coisa que tem muita coisa que a gente faz que não dá certo e eu saio olhando o que deu certo. Que essa é a visão que eu acho que muda o mundo. Porque não dá, perfeição é opressão. Não existe nada perfeito. Isso é uma forma de coagir o outro e a gente se autocoagir. Quero ser perfeita, não sou perfeita. Estou nessa live com você, nesse podcast e estou falando né todo o tempo. Né. Não, isso quando eu ensino comunicação, não faça, mas estou fazendo. E tudo bem. Então eu acho que a gente tem que aprender. Isso vale para a vida. Perfeição não existe. Não dá. E isso é uma forma de oprimir as pessoas. Então assim, e a si própria. Então, isso eu digo, eu sou nota 7. Eu não quero mais tirar 10 e nem 11. Então, tudo que eu faço é para ser 7. Passei, como diz meu filho. Porque vai ter alguma coisa que eu vou tirar 10. Mas eu não preciso tirar 10 em tudo, porque você vai tirar 10 em alguma coisa, Bruno, e eu vou aplaudir você. E aí é isso. O senso de comunidade está nisso. Quantas pessoas você vê no seu convívio que vira e fala, eu admiro fulano? Eu raramente ouço isso. Eu admiro uma pancada de gente. E eu ando muito, eu falo o tempo inteiro, eu admiro, eu adoro. Tem gente que eu conheço uma vez e falo, gente, tô fã, sou fã. E isso é a construção que eu acho que faz a diferença. Se você vai falar alguma coisa, fala coisa boa, gente. Já deu. Você acha que a pessoa não sabe o nível profissional que nós estamos? Vamos lá, Bruno. Você acha que eu não sei quando não foi nota 11, 10, eu sei. Eu não preciso que venham aqui, ó. Sabe aquilo? Podia ter sido. Você não precisa do feedback, né? Exato. E outra coisa que eu falo que é bem polêmica, o pessoal, a turma do RH fica enlouquecida. Cansei de feedback. Releve. É uma das coisas que o ser humano tem que aprender. Feedback tem momento, tem hora, tem o porquê. Virou uma coisa de arroz de festa. Você dá feedback para tudo. Não precisa. Porque é difícil. Sabe o que é difícil hoje? Você conseguir relevar. Observe. Veja se você entra numa reunião e as coisas não andaram do jeito que você gostaria. Mas que diferença faz isso? Vai mudar o mundo? Alguém vai morrer? Precisa de algo urgente? Uma decisão crucial? Avalia isso antes de voltar. E assim, você é a única pessoa que você tem controle de fazer a mudança dentro de uma sala. Você não controla o outro. Então eu gosto de dizer, a mudança é você, meu caro. Então, liderança humanizada é aquela liderança que sabe a força que tem na sua presença. Então, se você chega num lugar e você está mal, vai dar ruim. Você chega num lugar e sua presença está boa, vai dar bem. Ah, Patrícia, você está me dizendo que o líder precisa sempre estar bem? Não. Mas eu sei o momento onde eu não estou bem, portanto, eu não vou espalhar quando eu não estou bem. Eu vou me resguardar. Com isso, eu tenho certeza que eu estou ajudando o ambiente a estar melhor. Então, eu acho que é muito sobre isso que a gente está discutindo aqui, conversando, Bruna. Sobre, não sei, é isso. Esse mundo corporativo ainda tem, eu chamo de mundo SA, né? Que é o mundo que eu tô. Eu acho que eu contar essa história, eu fui dar uma palestra numa universidade. Toda a juventude, o pessoal, era uma universidade, né, de classe alta e tal. Então tá todo mundo cheio de objetivo, de propósito, porque o mundo corporativo também tem isso. Propósito, quem tem que botar o leite e o pão na mesa não é movido por propósito, é movido por pagar conta, né? Porque tem as bolhas, vamos lembrar disso. Então eu tava num ambiente desse, mas eu adoro, eu gosto da interação, eu gosto de ouvir as provocações. E uma pessoa me perguntou, Patrícia, né? Você trabalharia numa empresa tóxica? E toda a sala parou quando eu respondi sim. Aí todo mundo, como assim, né? Porque eu acredito que pode mudar.
e eu acredito que eu tenho condição de contribuir para mudar um ambiente tóxico. Esta é a minha contribuição. Eu não cancelo, eu vou lá e tento fazer a mudança. Então, assim, um pouco naive, né? Um pouco ingênuo, talvez seja um espírito egocêntrico de Robin Hood, tentar salvar, mas não é. Eu acho realmente que essa cultura de cancelar, essa cultura de errou, né? Não é isso. Nenhum cientista do Nobel acertou todas até vencer, nenhum empreendedor bem-sucedido não chegou lá, né, sem errar, e as pessoas podem mudar, e as organizações podem mudar. Isso é um fato. Então, eu acho muito ingênuo do outro lado você pensar que você vai trabalhar numa empresa que seja perfeita, porque não existe. E pensar, não, o ambiente tóxico, vai lá e seja parte do problema, seja parte da solução, veja os caminhos. Teve muita coisa que eu já tive que fazer nas empresas por onde eu passei, né, nos fóruns onde eu estive, onde eu tive que, de alguma forma, contribuir para não ser tóxico, para mudar. Então, eu me lembrei dessa história porque me impactou muito. As pessoas esperavam que eu comentasse, não, nunca, né, como, aquela empresa. Não, sozinho você não vai conseguir, porque, obviamente, que o mecanismo da empresa é muito mais forte do que você pode. Mas você é convidada, tem um desafio de fazer algo, mudar para melhor, claro que eu aceitaria. Então, eu acho que isso é uma forma de mover o outro. Eu sou movida a desafio. Como eu falei no início aqui da nossa conversa, se tiver problema, eu tô junto. Porque eu tenho a cabeça da solução. Eu acho que o meu principal virtude é a criatividade. Eu tenho 150 ideias por instante. Eu não tenho uma coisa que fecha que eu não pense em outra. Se você me deixar num espaço vazio, vai surgir alguma coisa. Se você me deixar num espaço cheio, eu vou sair do cheio e vou encontrar um vazio onde eu possa criar algo. Então, eu acho que isso, a gente tem essa cultura do... a pessoa está com a cabeça vazia. Não tem nada melhor do que a cabeça vazia, porque nascem outras coisas. A gente é que está botando muita coisa na cabeça, cheio de conteúdo, cheio de objetivo, não sei o que a gente não consegue dar vazão. Então, leia um livro, não precisa estar no LinkedIn todo dia postando cada dia um que você leu. Leia um, mas absorva. Ouça uma música. Eu trabalho em São Bernardo e eu venho de São Paulo para cá. Às vezes eu ouço a mesma música no caminho inteiro. Porque eu gosto da música, então eu quero ouvi-la. Tudo bem. Eu também. Fica no repeat que eu até sonho com a música. Eu acordo pensando nela, não sai da minha cabeça. Inclusive, tá acontecendo isso nesse exato momento que eu tô escutando a mesma música há 3 dias e não muda. Patrícia, você já disse que não gosta de dar conselhos, mas eu vou ter que pedir mais um conselho para você. Eu vou pedir para os jovens, igual você falou que estava nessa escola de negócio, e para os jovens a pergunta da empresa tóxica. Quem está começando na carreira hoje, quem quer, independente do caminho que vai seguir, sabe? Eu tinha pensado em perguntar mais em relação à comunicação, mas não, no geral. Para os jovens, que conselho que você dá para alguém, sei lá, tentar ser feliz na carreira, encontrar um propósito? Quais ensinamentos você poderia falar para essas pessoas? Não precisa saber tudo. A vida não é sobre estar pronto. Não tem nada a ver com... A gente sempre pensa, os adultos, né, os mais velhos, os experientes, é tudo deixar pronto. Vou sair daqui, vai estar tudo pronto. A gente morre e não fica nada pronto. Então, acho que entra em qualquer espaço que você tiver a oportunidade, de peito aberto e com humildade. Porque humildade, paciência e essas emoções que não são valorizadas. A gente costuma gostar de outras características humanas que são mais ligadas à força, mas não é verdade, porque paciência, humildade é força espiritual, força interna. Eu acho que tem que chegar de peito aberto para aproveitar as oportunidades. Tem muita gente querendo oportunidade, precisando de oportunidade. Então, acho que você ser corajoso, ousado. Eu acho que ousadia faz bem. E humildade, vontade de aprender. E essa vontade não cesse nunca. Que você possa ser sempre um estudante. A gente é estudante por aqui, nessa passagem que a gente tem. Tá aprendendo. Então, acho que isso ajuda. E absorver, eu gosto muito quando eu fui estagiária, né? Eu sempre aproveitei muito as histórias, as experiências.
E eu tenho muita admiração por quem fez tudo antes de eu chegar. Valorizo muito. E eu acho que isso eu sinto falta das pessoas chegarem aqui curiosas para saber como aconteceu de ter isso tudo aqui hoje. Vou dar o exemplo da Scania. Então, não é que foi de um dia para outro. Teve um trabalho de muita gente para chegar até aqui. Então, como foi isso? Acho que o estagiário, minimamente, ele tem que mostrar esse interesse, essa abertura, de saber como foi, para aí sim construir um futuro. Então, acho que estagiário, a gente pode ser estagiário, inclusive, na idade que temos, né? Eu e você, né, Bruno? A gente pode começar de novo, descobrir novas coisas. Então, não tem muito essa dica. Me inspira muito, me emociona uma pessoa com vontade, porque tá aí uma coisa que líder nenhum pode fazer pelo outro, incentivar a vontade. Isso vem do ser humano que chegou aqui. Aí quando você vê a pessoa com super vontade, as coisas mudam, se transformam. Acho que isso, se a juventude puder trazer vontade para dentro do seu estágio, já seria bacana. E essa ousadia com humildade funciona muito bem, acho que para as relações humanas. E você falou de conselho, mas acho que para quem está ouvindo, Bruno, uma coisa que eu gosto muito, e que não é um conselho, mas eu digo, se eu dissesse para mim, Patrícia, de 21 anos, o que é que eu diria para ela? Eu faria tudo igual, tá? Não mudaria muito, acho que fiz o que deu para fazer, era o pertinente na época. Mas eu diria, querida, mantenha seu senso de humor, seja leve e seja simples. Então, assim, a gente sonhar faz parte, a vida real é uma delícia, não precisa ter objetivo e propósito o tempo inteiro, ter pressão de se acertar, entende? Então, hoje eu vejo que, assim, o bom humor é fantástico, ele ajuda casamento, né? Ele ajuda relações corporativas, profissionais, ele ajuda as amizades, e é isso, é leveza. A gente não precisa chegar aos 80 anos para saber aprender a ser leve, né? Acho que é um pouco por aí. Me indica 2 pessoas que eu possa convidar para participar do programa, para a gente ter esse bate-papo legal aqui também, e produtivo, construtivo. Tem uma pessoa que eu acho que, até pro perfil do seu público, é bem bacana, que é a Silvia Berger. Ela é consultora de transição de carreira, mas fala muito bem sobre a geração Z e tal, então é muito interessante. Ela fala muito bem, 100 mil vezes melhor do que eu, inclusive. É uma excelente convidada, acho que gera muito valor, muito na linha da Paulina também, que eu achei que gera muito valor para quem está ouvindo. E a Tatiana Chiari, que também é uma profissional consultora na área de comunicação, e ela é uma pessoa incrível por dentro, então certeza que é um bate-papo interessante. Hoje ela também é consultora de C-Level, então ela está muito próxima desse mundo, fez sempre transição de carreira, enfim, foi corajosa o suficiente para sair das empresas e tentar um caminho sozinho, né? E são 2 pessoas que eu admiro muito, nas estradas de vida que elas têm. Acho que gera valor para o seu público. Conversaria sem sombra de dúvidas com elas. Patrícia, para a gente encerrar, como que você define a liderança? Bem, eu posso dizer, Bruno, que pela minha experiência, liderança não é cargo. Liderança não é promoção e liderança não é um espaço para você ter visibilidade. Liderança é um chamado. Liderança é você trabalhar por conexão, liderar compartilhando, liderar com autenticidade, liderar sabendo de tudo que você não sabe e se cercando dos melhores. Então, liderança não é sobre você, mas é sobre o outro principalmente. Então, acho que a gente não pode confundir nunca isso, de liderança com espaço de visibilidade, com comando e controle, com o que eu falo, os outros aceitam. Liderança com vulnerabilidade, liderança para inspirar, tá no pacote. Mas não dá para você buscar esse espaço de liderança achando que é um cargo ou um nome que você vai pendurar no seu pescoço e ter. Não é sobre isso. Cada vez mais a gente tem que lembrar disso dentro da gente para saber o que de fato a gente quer. E outra coisa importante sobre liderança, Bruno, você tem que aprender a ser liderado. Não é para todo mundo. Tem gente que sabe ser líder, mas não sabe ser liderado. São 2 momentos, são os papéis diferentes da vida, inclusive. Então, acho que eu deixo essa reflexão
Será que você, líder, sabe ser liderado? O que é ser liderado hoje, né? Então, acho que trazer essa provocação, assim como a gente, né, tem no nosso dia a dia tantas necessidades de liderança para você trazer times, trazer resultado, trazer performance, trazer ambiente de trabalho, precisa da liderança. Antes, dá um passo para trás para dar um salto para frente e refletir um pouco sobre o que é ser líder de verdade. Se esse é um chamado, vai fundo. Mas se não for, escolhe outro caminho. Escolhe outro caminho, que hoje em dia não existe mais. Tem uma equipe de 100 pessoas para ser líder. Não é sobre isso, né? Mudou muito. Então, acho que essa é a minha sugestão. No ecossistema que eu hoje trabalho, no setor automobilístico, a gente já vê muita mudança, né, nesse perfil de liderança, ainda bem. Em outros lugares também. Mas se você está ouvindo a gente e é líder, acho que vale essa reflexão. Eu aprendi muito, principalmente liderar compartilhando, porque é muito difícil. A gente sempre quer ter o nosso nome e sobrenome na placa do patrimônio dos lugares que a gente passa. E eu não tenho esse desejo para mim. Eu espero que me esqueçam. Essa foi Patrícia Scioli, no Pessoas e Produtos. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Episódio editado por Retenção Multimídia.